presidente americano Franklin Roosevelt ficou em um dilema entre a agressividade alemã e a opinião pública dos norte-americanos. This time America should keep out, and I know I will. Avoid all foreign entanglement. I think we should stay out of it entirely. Let Europe fight her own battles. They mean nothing to us. O Congresso norte-americano não queria falar sobre guerra e o público tinha na cabeça que a Primeira Guerra Mundial foi a guerra para terminar com as guerras. Ninguém queria começar outra guerra. Mas a ameaça se tornou real quando a Alemanha realizou ataques relâmpagos, ou Blitzkrieg, na Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. E todos esses países sucumbiram, restando apenas a conquista do Reino Unido. O que realmente deixou o presidente Roosevelt preocupado com a situação mundial foi a ameaça de que, se o Reino Unido caísse, a Marinha Real Britânica se tornaria um instrumento do imperialismo de Hitler. E se isso acontecesse e o Hitler desembarcasse com 5 divisões na costa leste dos Estados Unidos, ele poderia ocupar desde a Cordilheira dos Apalaches até as Montanhas Rochosas, e o exército norte-americano não teria condições de segurá-lo. E o que o presidente poderia fazer para preparar o país para uma guerra diferente das anteriores? Uma batalha moderna com ataques aéreos. Não havia uma indústria de defesa. Tudo foi desativado depois da Primeira Guerra Mundial. A única opção que ele tinha era recorrer às empresas norte-americanas, às pessoas que entendiam de produção e sabiam como nós poderíamos fabricar essas armas modernas de guerra, mesmo sem nunca terem feito isso antes, e fazer as empresas se envolverem no processo. I want to make it clear that it is the purpose of the nation to build now with all possible speed every machine, every arsenal, every factory that we need to manufacture our defense material. We must be the great arsenal of democracy. Era isso que a indústria norte-americana, especialmente as indústrias automotivas e da aviação, se tornariam. Um arsenal da democracia. Para armar os aliados e também os Estados Unidos caso o país entrasse na guerra. Roosevelt ordenou que os Estados Unidos fabricassem 50 mil aeronaves. 50 mil aeronaves norte-americanas, uma loucura. 50 mil aviões. A Força Aérea só possuía 1.200 unidades. E o Exército era só o 16º maior do mundo, atrás até da Romênia. Os Estados Unidos não estavam prontos. Os soldados treinavam com cabos de vassoura. O Exército tinha mais cavalos do que tanques. O país não estava pronto para a guerra. Para apoiar os britânicos e preparar a defesa dos Estados Unidos, o povo norte-americano teria de começar uma batalha de produção em massa. A competitiva indústria da aviação norte-americana, com rivais como a Boeing, a Douglas e a Lockheed, teria de se unir para fabricar milhares de aeronaves e atender ao pedido do presidente de armar os Estados Unidos e os aliados. Foi um desafio sem precedentes para as companhias de aviação norte-americanas. Antes, elas disputavam licitações do governo e contratos comerciais. Mas a ameaça de guerra uniu essas empresas de uma maneira que realmente nunca havia acontecido. Foi uma colaboração nunca vista antes. Os pedidos foram tão grandes, 12 mil unidades só do bombardeiro B-17, que a Boeing e todas as outras companhias do setor de aviação se transformaram em uma indústria de guerra. As aeronaves, antes produzidas manualmente, agora eram fabricadas em linhas de montagem. Fábricas grandes e modernas começaram a surgir por todos os Estados Unidos. Operários foram convocados, contratados e treinados às dezenas de milhares. E o número de instalações cresceu ainda mais após o ataque japonês em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Depois que os Estados Unidos entraram na guerra, todos os cidadãos maiores de idade eram soldados ou operários. Foi como se o país inteiro parasse. E tudo que as pessoas faziam estava relacionado à guerra.